Deixa eu te chamar. Olha ela. Olá! Boa noite, moça. E estamos aqui. Boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui no Nesen, conversando com vocês. Vamos conversar já já. O pessoal tá chegando. Tem gente caminhando aí, entrando, dando a cenada. E a gente começa a conversar em minutos. Tranquilo. Estou aqui tomando aquele cafezinho, comi um bolinho. Eu fico Nessa só na beba, água. Hoje eu já tomei café demais. com a aguinha aqui também. Mas como a família está aqui, então tem aquele bolinho, né? Quebra-regime, bolinho de laranja, entendeu? Para acabar com todas as perspectivas de manter um regimezinho no fim de semana. Sei bem como é isso, sei bem. Mas estamos por aqui. Camila tá por aí, eu tá na casa do pai. Camila tá aqui, ótima, e eu já disse a ela que ela não venha, porque ela não pode me ver no telefone. Ela não fala comigo, ela não tem interesse na minha pessoa, mas ela não pode me ver num telefone que ela quer conversar comigo, né? Que ela quer conversar. Aí eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, mamãe tá trabalhando. Ela participa das minhas aulas. Eu estava semana passada no evento com a professora Karina, do GT de estávamos eu e Rômulo, com a professora Karina do GT Indígena, e ela, mãe, não sei o que, você começou a falar. Eu falei, filha, mamãe tá falando, mamãe tá fazendo a apresentação agora. Não dá para você falar agora, nesse momento, entendeu? Mas ela adora aparecer. Então, é leonina. Ao Leonina. vivo. Hã? Coisas do mundo ao vivo. Coisas de trabalhar em casa, né? Então, eu já estou acostumada. Mas eu fechei a porta, inclusive, para que Ah, ela hoje se mantenha quietinha. bichinha. Se ela quiser entrar, deixa ela entrar. Nada Mas de. estou aqui perfumada, inclusive, Sem Carolina censura. Herrera, tudo certinho. Doida para um evento presencial, menino. Para a gente se amostrar, assim, balançar a coisa na Medina. Botei vestido hoje, não estou de shortinho, porque eu dou aula de shortinho e camiseta arrumada, né? Botei até um vestido hoje, que não vai Muito bem. aparecer o resto. Oi, Tiago! Eu vou falar de tu Quando hoje. chegou. Oi, Tiago. Oi, Tiago, eu vou falar de tu hoje. Eu estava mapeando o pessoal que está trabalhando com Inquisição. Aí Tem peguei o trabalho de diálogo. Tiago. Tiago Grow. Tem Tiago. Bem, é, vamos começar, que o papo vai ser longo Ajeitar isso aqui. e a gente tem muito que aprender hoje com a Janaína, tá? Que, para quem ainda não conhece, ô Tiago, que bom, também. Acho que no meu último encontro presencial, Tiago estava presente. Eu Bem, encontrei com ele é, aqui no Atlântico, no passado. acho que foi esse o último encontro presencial que tivemos, né? Rebeca, minha orientanda linda. Bem, vamos lá. Para quem ainda não conhece Janaína é professora, formada em História, professora lá da UPE, Campus Nazaré da Mata, é, ainda tem uma perna no campus Petrolina por conta da pós-graduação, e vive literalmente quase que do litoral ao sertão pernambucano, tá? E ela é professora, né, como eu estava dizendo, do programa de pós-graduação em formação de práticas de professores e práticas interdisciplinares, para falar corretamente. É, ainda é coordenadora do PIBID, enquanto ela ainda existe, Agora eu infelizmente. estou na residência. Troquei. Ó, muito Mudei um bem. tipo. É,
e é graduada em História pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também tem o mestrado e o doutorado. A pesquisa dela é múltipla. Ela é uma senhora múltipla que transita lá, é, com práticas interdisciplinares, educação, gênero, mulheres, e pesquisa sobre rede desses comerciantes que vamos tratar um pouquinho aqui hoje, nessa live com vocês. Para ser bem específico, são os comerciantes durante o período da união das dinastias, das coroas ibéricas, união entre Espanha e Portugal, para quem quiser falar mais claro, e a gente fica lá nesse finalzinho do século XVI e início do século XVII, com as pesquisas da Janaína, para a gente tratar hoje. E quando eu convidei Janaína, a intenção é desse mês, a gente está vendo temas diversos dentro aqui do NESEM, não só focado na escravidão, mas também para entender a sociedade colonial e, às vezes, imperial, ou as duas. O importante é que a gente passe a entender não só a escravidão, que a gente estuda mais a fundo, também como era essa sociedade e o que é que compunha ela. Tivemos uma live 15 dias atrás com a Mérida Priori para falar sobre mulher, e hoje a gente vai estar tratando com a Janaína sobre esses cristãos novos, que ela vai trazer para a gente o que é que são esses cristãos novos, o que é que era essa Inquisição no período que ela estuda. E quero agradecer a Janaína pela disposição de estar aqui nesse sábado, início de noite, enquanto ainda a gente não tem o que fazer depois, no sábado à noite, e as lives do NESEM. Queria aproveitar que vocês estão chegando, para quem ainda não conhece, a gente tem também um canal no YouTube, onde todas as lives ficam postadas posteriormente. A gente não faz ao vivo, YouTube e Instagram, mas durante a semana a live da Janaína, por exemplo, vai para o YouTube. Quem quiser utilizá-la, sinta-se livre. Oi, Sid Clay. Para tal. E para começar, como a gente sempre começa, a nossa perguntinha inicial para entender como é que esses temas passaram a fazer parte da vida de Janaína, que é uma pesquisadora, é uma professora, mas esses temas entraram na vida dela por algum motivo, em algum momento, e a gente queria saber como é que dentro dessa trajetória dela esses temas surgiram e fizeram com que ela se aprofundasse nas pesquisas. Então, foram coincidências muito felizes. Assim. Eu estava no 5º período de História e eu fazia História e Direito. E eu já estava de saco cheio de Direito. E meu pai disse assim, olha, quer sair de Direito, massa, arranja um estágio. Fui catar estágio. Tinha acabado de abrir a primeira Sinagoga das Américas, com aquele processo de prospecção arqueológica, e uma amiga minha estava saindo, a Alexandra, e ela fez, Jana, quer ficar na minha vaga? Ela tinha conseguido uma bolsa de PIBIC, e eu disse, claro que eu quero. Entrei na sinagoga. E aí, enfim, eu estava trabalhando na monitoria, só que lá em cima tinha um lugar de pesquisa. Eu disse, não estou fazendo nada, Gostava de estudar pra caramba. Comecei a trabalhar nas pesquisas. E aí eu passava praticamente a minha semana inteira, as tardes inteiras na sinagoga, porque quando eu não estava monitorando, eu estava nas pesquisas, e à noite eu ia para a faculdade. E comecei a me interessar e a pesquisar, só que, na verdade, eu queria trabalhar com Marcos Carvalho, que era o amor da minha vida, e eu queria trabalhar no século XIX. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha tempo, porque eu vivia enfiada na sinagoga. E aí eu fui para um evento, a primeira vez que eu apresentei num evento, eu conheci Ângelo. E Ângelo fez, que trabalho massa. Não, foi na Ampu da Paraíba, eu fui assistir. O primeiro evento que eu apresentei foi um evento de antropologia que teve e que eu apresentei num simpósio que ele estava coordenando. E ele fez, que trabalho legal, você já está mapeando uma série de pessoas e tal, isso daria um projeto de mestrado. Logo depois, teve uma Ampu aqui, ele veio e eu apresentei novamente. E aí ele fez, isso daria um projeto de mestrado. Nesse momento, eu estava pagando Paleografia 2, porque eu fazia licenciatura e bacharelato, eu era metida, E aí eu peguei para transcrever o processo do João Nunes, que era justamente o que ele já tinha feito, etc. E aí eu peguei com Virgínia, amor da minha vida, que foi minha orientadora de mestrado e de doutorado, e minha gente, não, tá tudo confluindo para eu pegar isso.
E aí eu chamei Marcos Carvalho. Tipo, olha, Marcos, eu te amo, sempre te quis, sempre quis fazer algo com você, mas assim, eu tô muito envolta nisso. Aí ele fez, conversa com Virginia, veja se ela lhe aceita. E aí ela me aceitou. Fui para Isso. lá, fiz o processo, passei, me agarrei nisso e aí engatei mestrado, engravidei, né? Então não tinha o que fazer, tinha que trabalhar. Engatei mestrado, doutorado, concurso e fiquei nesse tema até hoje. Me apaixonei, porque na verdade a Inquisição é uma temática muito complexa, porque a gente aprende que Inquisição é uma coisa muito ligada ao medievo, muito ligada a Joana d'Arc, uma mentalidade que na verdade não existe. A Inquisição, ela é uma instituição moderna, né? Ela é uma instituição que faz parte de um complexo muito mais institucional e muito mais ligado aos aspectos funcionais da sociedade moderna do que a gente pensa. Então, na verdade, eu fiquei muito envolta com isso. Tive pessoas maravilhosas que me ajudaram a compreender esse processo. Então, fiquei nisso até o doutorado. Retomei agora, porque eu fui para o sertão, aí comecei a trabalhar processos no sertão, peguei um processo de um padre para trabalhar lá também, e agora eu voltei para o Atlântico, retomei esses processos, então assim, na verdade foram coincidências muito felizes, sou muito grata ao Arquivo Histórico Judaico, né, por ter me dado esses primeiros contatos, muito grata a Ângelo e a toda essa equipe que me assessorou, inclusive ele foi meu orientador no doutorado. E adoro, né? Adoro essa fofoca, adoro denúncias, confissões, adoro tudo que envolve esses pormenores inquisitoriais aí. Que é o que faz a graça da pesquisa, né? Então, eu Você estava só sentindo muita falta disso. Eu estava falando outro dia que, tipo, esse sentido Sherlock, eu trabalho com gênero também, né? Então, as questões de gênero são muito mais políticas, muito mais de trabalhar com documentos institucionais, né? E eu estava sentindo falta disso, sabe? De catar o documento, de procurar em vários arquivos, de ver listagens, desse sentido muito Sherlock da fofoca, sabe? Do historiador fofoqueiro. E isso tem me feito muito bem, assim, esse retorno tem sido um retorno muito feliz. E trabalhar com personagens tem muito disso. Né, de poder pegar, por exemplo, você pega o cerne, que é um processo inquisitorial, mas aí você tem que ver a vida do cara. A vida do cara não é só a Inquisição. Então você vai mapear ele numa série de outras documentações. Você tem o cara ali, mas você tem ele no ultramarino, você tem ele nas listas de pagamentos, listas de proventos, você tem o cara em uma série de documentações. Então isso me dá muito prazer. E eu recuperar isso tem sido muito feliz. Agradeço muito ao Brasilis também, né, que é um grupo que eu participo, ordenado pelo professor Zé Manuel, de Salamanca, que foi quem me puxou, que você tem que voltar. Eu acho que tu estava comigo quando eu estava bem desanimada, a gente foi pro EIC em 2018, e Sueli fez, você não vai largar. Você tem um trabalho massa, você não vai largar. Zé Manuel me puxou pela orelha, tipo, você vai voltar para esse trabalho. Aí eu voltei e estou muito feliz. Muito empolgadinha, fazendo coisas novas. A gente tá feliz fazendo o que gosta, é o mais importante. Ô, Janaína, e aproveitando esse momento que você fala aí, volta, né, passar um tempo mais afastado e tal, a gente sabe que tem estudos clássicos, e aí tem a Anita Novinsky, tem a Sônia Siqueira, que são, acho que a gente pode dizer, o básico para entender um pouco de Inquisição. Mas a gente sabe também que a historiografia vem se atualizando. O próprio Ângelo que você cita aí é um exemplo disso, dessa atualização da historiografia. E como é que tu observa essas mudanças? O que é que a gente tem hoje de novidade que vai estar... eu acho que o Tiago é uma dessas novidades que estão aí, dentro dessa historiografia que está contribuindo para entender melhor a Inquisição. Mas o que é que a gente tem dentro dessa abordagem, dessa temática? Como é que tu observa esse processo de mudança? Então, a gente, na verdade, nós tínhamos duas linhas muito claras, clássicas, para pensar a questão dos cristãos nobres e da Inquisição. Porque tem uma galera que pensa em Inquisição de uma forma geral e tem uma galera que pensou especificamente a questão dos cristãos nobres e da Inquisição. Muitas pessoas pensavam, né, a Inquisição como sendo
uma fábrica de cristãos novos. Isso, na verdade, é uma fala do Saraiva, né, no sentido de que a Inquisição ela criava cristãos novos para poder roubar o dinheiro das pessoas, para poder se apropriar, né, do que eles produziam em termos de riqueza. E aí a Anitta vai contestar isso, e alguns historiadores vão contestar isso, dizendo que os custos da Inquisição eram extremamente altos, então, na verdade, não compensava, né, essa desculpa ela não existia. E outras pessoas, como a Sônia, vão trabalhar isso de uma forma mais institucional, mostrando como a Inquisição colava com o Estado para pensar, para trabalhar unido. Então, a ideia dos perdões, a ideia dos diversos regimentos mostravam como havia essa aliança, porque a Inquisição Ibérica, na verdade, ela não é submetida a Roma, como foi a Inquisição medieval. Ela é uma Inquisição que ela é submetida diretamente ao rei, que é o primeiro responsável pela Ordem de Cristo, né? Então, é quem diz quem vai ser o inquisidor-chefe. Então, há uma certa autonomia dos reinos em relação à Inquisição. Isso são as visões clássicas. O que é que tem acontecido do ponto de vista dessa renovação historiográfica? A gente está trabalhando muito mais com essa perspectiva de circulação e de compreender os diversos tribunais e as especificidades dos diversos tribunais. E por que existem alguns tribunais e por que não existem outros tribunais. Então, o que acontece? A gente tem agora um grupo muito forte que tem pensado essas diferenças de Inquisição. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no Brasil, a galera que pensa a Inquisição de uma forma mais ampla. E aí tem os clássicos, né, que já são agora o Aldair, o Ilan, a Poliana, mas quem pensou especificamente os cristãos, a Gleice, que é fantástica, da UNEB, o Tiago está usando fontes inquisitoriais, né, fez um trabalho belíssimo agora no doutorado. Mas quem está pensando cristãos novos? Quem pensou? Eu, a Severs, a Susana Severs, que é maravilhosa. Agora tem uma menina, Monique, da UF, que foi orientando do PEFs, também fez um trabalho muito legal. A Lina Gorenstein, que é a galera que trabalha com cristãos novos especificamente. Então, a gente está começando a entender que não necessariamente existe uma submissão completa a Inquisição, muito pelo contrário, existe uma perspectiva de negociação muito forte, e existe uma construção discursiva que a gente consegue observar dentro dos processos para essa negociação. Então, por exemplo, a gente consegue observar uma série de recorrências ao uso de termos de doença, ou de pedir porque não está em condições, ou de tentar negociar com pagamentos de fiança. A gente consegue ver que esses caras conseguiam recorrer a uma série de subterfúgios, às suas próprias redes de negociação. Então, na verdade, a Inquisição ela deixa de ser um monstro que debela as redes para ser uma coisa esperada. Então, eu penso muito na polícia e nos traficantes. Nesse sentido, tipo assim, a gente sabe que vai vir, mas a gente sabe como organizar caso venha. Então, uma das coisas que eu tenho observado, por exemplo, é como os procuradores eles estão prontos a agir quando a Inquisição vem. Eu tenho observado isso em vários contratos comerciais. Ok, fulano está preso pela Inquisição, agora sou eu o responsável, você me deve isso, isso e isso. Fulano saiu do cárcere. Fulano me devolva meu tal, meu tal, meu tal, meu tal. A ideia que se tinha durante muito tempo é que, depois de preso pela Inquisição, essas questões, esse cara ele tinha sua vida, né, devassada, debelada, e a gente vai encontrar esses personagens circulando tranquilamente depois. Né? Então, o que a gente tem analisado e tem se visto muito nos processos é uma construção discursiva de fragilidade, para que a gente consiga essa soltura, para que a gente essa liberdade, mas depois você vai ver que isso era uma construção discursiva, porque o cara tá lá, ó, bonito, viveu viveu 12 anos em Amsterdã. O cara tava morrendo no cárcere, velho. Tu viveu 12 anos negociando em Amsterdã, assinando um contrato, atento, né? Então, assim, essa nova historiografia, com esses cruzamentos de fontes, está conseguindo ver essas outras coisas. Está conseguindo ver esses outros olhares. O que acontece? A gente não tinha acesso a essas outras fontes. Né? A gente só tinha acesso à Torre do Tombo. Ela era o nosso único elo. E aí a historiografia está dando saltos assim maravilhosos. Assim. Tem trabalhos lindíssimos.
para serem feitos e para serem observados. Isso tem me deixado muito instigada a voltar, a ver coisas que eu não via. E isso é muito bom, você olhar suas falhas, sabe? E ver assim, eita, velho, que besteira que eu falei aqui. Besteira, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, faltou uma vírgula ali, Muito bom faltou isso. alguma coisa aqui. Isso é o bom do nosso trabalho de historiador, né? Tá indo e voltando, né? Ter a humildade de reconhecer até erros e tá vendo que aquele momento foi o que você produziu, e hoje você está em outro momento, você pode ter ampliado suas fontes, você pode ter ampliado suas leituras, e tá vendo como essa transformação é importante. Eu acho que esse resumo que você traz aí mostra muito bem como uma temática que se tem para muitos antigamente engessada, era só o processo inquisitorial, e você está mostrando aí que existem outras fontes para além do processo que podem dar informações sobre o contexto de vida daquele sujeito. E uma coisa, Gi, que é importante só frisar, é que na minha época, quando eu fiz a dissertação, eu lembro que eu pedi para a Ângelo trazer uns processos para mim, e a gente tinha que fazer aquela microfilmagem, tinha que ir para a universidade para rodar o negocinho. Era uma dificuldade imensa. Na minha tese, eu consegui acessar 36 processos online. Isso foi com uma diferença de 6 anos. Hoje em dia, a gente tem um número de arquivos online absurdo. Então, esse acesso à fonte, ele nos reconfigura enquanto historiadores e historiadores. O historiador deixa de ser o dono da fonte. Isso. Ele de fato, agora ele é o intérprete. Né? E a gente tem acesso muito maior. Então, é uma outra possibilidade de fazer historiográfico. Sabe? Sueli linda. Então, assim, eu tô sentindo essa riqueza. Não é mais aquela história, porque principalmente para o meu recorte temporal, né? Pensar a união dinástica, pensar... As pessoas tinham medo desse período. Quando eu fui fazer minha tese, todo mundo dizia, você vai se lascar, você não vai conseguir escrever. Né? Porque esse período não tem nada. Nesse período não existe documento. Existe muito. Hoje em dia a gente fica assim, ei, para. Né? Não, tipo assim, eu não posso dar conta. Hoje em dia o grande... Coisa linda. Hoje em dia a nossa grande dificuldade é saber dizer, olha, parou agora. Né? A gente tem que escolher o que a gente vai trabalhar, a gente tem que selecionar. Porque as fontes, elas existem, elas estão aí. Tem uma menina é ótima, adoro chamar as pessoas de menina. Tem uma pesquisadora que fez um trabalho na Universidade de Leiden sobre portos de escravos no período da União Dinástica. Fantástico. Nunca que eu tinha visto essa documentação na história. E ela catou coisas fenomenais no Arquivo Municipal de Amsterdã. Né? Então, assim, a documentação ela está disponível. Resta a gente chegar lá agora. Então, não é mais desculpa de dizer que a União Dinástica não tem documento. A gente precisa agora interpretá-los, né? Ter fôlego e interpretação. Ô, Janaína, e dentro desse contexto, já que a gente está falando de cristão novo, tem também o cristão velho, da Inquisição dentro da nossa sociedade colonial, como é que tu observa o papel tanto do cristão velho quanto do cristão novo, sendo ele um elemento que você investiga mais para essa formação dessa sociedade colonial aqui, lá, no período da dinastia ibérica? Como é que esse contexto, como é que essas pessoas vão estar atuando aqui? Porque a gente meio que tem um imaginário, não, eles vêm para cá fugidos, com pouco recurso, alguns com outros mais, ficam escondidos, e seu trabalho ele mostra justamente o contrário, né? Eles estão circulando. Então, vamos pensar o seguinte, a gente está falando de um momento de montagem de uma sociedade, né? A gente chama, Evaldo vai chamar isso da nossa nova Lusitânia, ou do primeiro período português, e aí, para pensar esse momento, é um momento que a gente precisava de gente que tivesse grana. A gente sabe que houve uma passagem desses primeiros engenhos, uma mudança de mão desses primeiros engenhos, porque as pessoas que ganharam essas primeiras sesmarias, elas não tinham condições de montar a estrutura necessária. Então, no documento que o Costa Porto ele transcreveu, chamado Os 5 Primeiros Engenhos Pernambucanos, já tinha um cristão novo, que era o Diogo Fernandes, mas essas primeiras sesmarias, elas passaram de mão no final do século XVI, e muitas foram as sesmarias que passaram de mão para famílias de cristãos novos,
ou casaram-se os cristãos velhos com cristãs novas para poder terem essa grana desses comerciantes para o investimento e a formação dos engenhos. O que acontece? A Susana Severs e eu fizemos um trabalho comparativo que mostra que, em Pernambuco, diferentemente do que vai acontecer na Bahia, que vai ter uma colonização mais tardia, os cristãos novos eles casaram mais rápido e com mais cristãos velhos. Né? O que ela vai observar lá é que os cristãos novos casaram mais entre si, e o que eu observo aqui é que os cristãos novos casaram mais que os cristãos velhos. Por quê? Porque os cristãos velhos tinham acesso à terra e os cristãos novos tinham acesso à grana. Né? Então, a gente vai ter uma grande mixagem dessa sociedade, e isso será um problema posteriori, como a gente vai observar na época da Guerra dos Mascates, porque a nossa açucarocracia ela é toda sanguessuga. Né? Como é que se fala? Ela é toda de origem misturada por conta disso. E por que a que se deve isso? Se deve essa necessidade. Né? O Alencastro vai falar depois, né, que a gente passa por um processo chamado de colonização dos colonos, que é um processo que vai acontecer já no final de 16, começo de 17, que é a tentativa de dar uma freada nesse processo de liberou geral. Mas esse processo de liberou geral era um processo extremamente necessário para a montagem dessa sociedade, uma montagem financeira e estrutural. Né? Então, os cristãos novos eles vão ser extremamente importantes. Existem bloqueios institucionais para isso? Existem. Né? Eles não poderiam assumir lugar na Câmara, eles não poderiam ser alcades, eles não poderiam uma série de coisas. Aí você tem o cara que recebe Heitor Furtado de Mendonça, que é o visitador, é um cristão novo. Né? Do ponto de vista institucional, isso deveria ser proibido? Deveria. Foi proibido? Não. Não. Então, assim, nesse primeiro período, a gente vai observar uma série de infrações. O que faz o cara ser um cristão novo? É ele ter até um oitavo, ou seja, até a sua oitava geração de sangue judaico. Como é que isso se constitui? A partir de 1448, uma das primeiras universidades, se eu não me engano, a Universidade de Toledo, ela institui esse tipo de separação, porque na Espanha, então, já havia uma separação de guetos, a institucionalização dessa separação na Espanha, ela já se fez, já se fazia com muito mais intensidade do que em Portugal. Esse tipo de segregação, que chamava-se, então, né, de pureza de sangue, esse tipo de institucionalização ele vai ser levado para as diversas instituições. Então, por exemplo, as ordens religiosas não poderiam ter cristãos novos, as universidades não poderiam aceitar cristãos novos, os quadros administrativos também não, mas isso vai começar a não ser seguido, principalmente aqui na colônia. Qual vai ser o grande problema? Quando, por exemplo, a Ordem de Cristo começa a não aceitar pessoas da açucarocracia. Quando um Paz Barreto, por exemplo, começa a ser negado na Ordem de Cristo. Porque até então, né, fazia-se ouvidos moucos às sujeiras de sangue da açucarocracia pernambucana. Então, assim, na verdade, esses cristãos novos eles vão ser extremamente importantes na montagem da nossa sociedade. Eles vão compor, né, os quadros. Por exemplo, os cobradores de impostos, né, na maioria do final do 16, começo do 17, vão ser cristãos novos. Membros da Câmara serão cristãos novos. Senhores de engenho, cristãos novos. Né? Eu tenho isso tudo mapeado. Comerciantes, farmacêuticos. As denúncias e confissões, a gente diz que elas são os nossos primeiros censos historiográficos, né? Nossos primeiros censos da época. Eles mostram para a gente, né, como que esses cristãos novos eles estavam mixados em absolutamente tudo. Então, se a gente tem nessa documentação um mapeamento de 8.000 brancos, pelo menos, desses 1.200 eram cristãos novos. Então, isso é um percentual bem grande para o que a gente sabe, pessoas que se dizem cristãos novos. Né? Então, eles foram extremamente presentes. O que isso importa? Né? Isso importa um bocado numa sociedade que é constituída a partir de numa sociedade que é constituída a partir de um pensamento arcaico, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Manolo Florentino e várias pessoas para pensar, né, defeito mecânico, defeito de sangue, e como isso é definido na sociedade ibérica, né, a presença desses cristãos novos nessa sociedade, na sociedade pernambucana, ela é fundamental. E eu penso muito como isso nos configurou
nesse exato momento, né? Como isso meio que organizou de forma diferenciada a sociedade pernambucana, da sociedade baiana, por exemplo, e de outras que tiveram menos essa influência, né? E depois, como isso corroborou e influenciou também, depois da chegada dos holandeses, enfim. É muito pano para manga e muita coisa que ainda precisa ser pesquisada. E que agora a gente tem fontes e tem condições bacanas para fazer isso, sabe? E o interessante de você estar mostrando isso é a diversidade que existe de informações. A gente acha, para quem não conhece um processo, acha que só tem lá a condenação da pessoa, coisas ruins sobre ela, e não, são informações da vida inteira, daquele contexto, que a gente pode estar amealhando vários indícios e, a partir desses indícios, construir novas pesquisas. É bem interessante. E aproveitando que você falou, não só dos cristãos novos, deles como os comerciantes, mas das fontes, como é que tu começa a achar esse cristão novo comerciante, né, para ser bem específico, dentro dessas fontes, e quais fontes foram as que tu pesquisou? Então, eu vou dar uma panagemzinha do que é que eu usei na tese e depois tentar dizer o que é que eu estou usando agora, porque também eu teria só ampliar. Na época da tese, as primeiras coisas que eu usei, né, a gente vai sempre mapeando o que a galera já mapeou. Isso. E aí, obviamente, eu dei catadas, né, principalmente no que Evaldo já tinha feito, no que Zé Antônio já tinha feito. Tem uma pesquisadora que é fundamental para pensar essas redes, chamada Leonor Costa. Leonor Costa é uma pesquisadora portuguesa maravilhosa. E também o Amândio Barros, que ele fez um trabalho lindíssimo sobre o Porto, pensando as conexões de Pernambuco com o Porto, que são subjugadas pela historiografia. A historiografia gruda muito a nossa relação com Lisboa e pensa muito pouco a nossa conexão com o Porto. E ele vai trabalhar uma série de registros alfandegários com o Porto, que eu tive a oportunidade de acessar, porque ele foi um dos caras maravilhosos que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, que me cederam uma série de documentos. Então, eu comecei a refazer esses acessos dessa galera. E aí eu comecei a mapear, para além do que eles tinham mapeado de forma geral, quem eram os meus cristãos novos que batiam com as denúncias de corrupções, porque eu sou uma pessoa obsessiva, né? Isso aí é uma coisa que eu aprendi no Arquivo Histórico Judaico a fazer listinhas. Então, eu listava os meus cristãos novos desde que o mundo é mundo, né? Então, eu sempre tinha as listinhas, assim, quem é que aparece nas denúncias se autodeclarando como cristãos novos. Então, assim, eu saía pegando todos os documentos, esse fulano é cristão novo, esse fulano não sei o quê, e como é que você descobre se a pessoa é cristão nova, né? Porque os nomes se repetem. Então, você tem que saber nome, filiação, pai, mãe, né? Local de nascimento. Você tem que bater uma série de coisas até você poder afirmar que aquele cara é justamente aquele cara que você acha. Se for só pelo nome, você pode confundir. E aí eu comecei a ver essas documentações que já eram conhecidas. Depois que eu consegui pegar essas documentações que já eram conhecidas, eu comecei a pegar outro tipo de listagem. Lá em Portugal, eu comecei a acessar uma coisa que a gente chama de livros de proventos, certo? Que é uma espécie de impostos. São absurdamente grandes. Só que, Deus é mais, alguns já estão digitalizados. Então, eu conseguia, eu criei um olho que chama olho para nome. É um olho que é meio Ginsburg o nome, eu digo que ele é a minha inspiração. Então, eu não leio nada, eu só procuro o nome. Eu sou capaz de passar 500 páginas em uma hora, assim, só catando os nomes das criaturas. E eu consegui achar um monte de coisa e um monte de gente fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu não conseguia, eu arranjei umas pessoas maravilhosas. Poliana me ajudou, Gustavo me ajudou, porque tinha coisas que eu achava o nome e fazia, galera, não consigo transcrever. Vai, me ajuda. Uma galera me ajudou na transcrição. E aí eu consegui fazer um mapeamento, assim, de processo inquisitorial, registro alfandegário, lista de proventos, impostos. O que tinha mais? Nossa, os registros de Amsterdã, as Rosentaliana, que também que são revistas publicadas pelo negócio londrino. Eu consegui pegar um escopo documental massa para achar meus personagens. Qual foi o problema da minha tese? E aí é um problema.
ela atirou para todos os lados. Porque o que eu fiz com a tese? Eu parti de Pernambuco e fui seguindo os meus meninos. Então, por exemplo, eu achei um menino aqui e achei ele na Inquisição do Peru. Aí eu fui lá, achei o processo dele no Peru, certo? Eu não consegui me aprofundar, né? Eu transcrevi, 10 páginas do processo dele no Peru, só para saber mais ou menos o que é que tinha acontecido com ele. Acontece que nada de... a minha ideia era saber o que aconteceu com essa galera nesse período, se houve mudanças em função da negociação do açúcar, né? Por que eles saíram de Pernambuco, se saíram ou não saíram, porque é uma tese que é muito, muito corrente, que é a tese do Schwartz e tal, de que esses ataques dos holandeses, né, da guerra com os holandeses, fez com que a galera, os investidores cristãos novos saíssem do Brasil. E aí eu disse, olha, essa galera não saiu. Essa galera é múltipla. Essa galera estava mantendo exatamente o que eles faziam. As redes deles nos vários lugares. Então, assim, eles estavam aqui, estavam lá e estavam fazendo exatamente o que eles faziam. E eles não estavam ganhando menos. Porque se eles estavam aqui no Brasil perdendo, eles estavam ganhando nos seguros, bebezinho. Porque eles estavam lá, ó, em Amsterdã, assinando as mesmas coisinhas. Então, não é besta, não. Eu estou perdendo aqui, mas eu estou ganhando ali. Entendeu? Então, assim, eu comecei a fazer essas mapeadas. Só que, assim, quem atira para todos os lados não se aprofunda em nada. Não é verdade? Então, assim, é isso que agora eu estou tentando fazer, né? Eu estou tentando focar, ok, eu posso usar toda essa multiplicidade de fontes, mas eu quero focar, numa família. Eu quero focar numa galera, para que eu possa pegar esses processos e me aprofundar, para que eu possa seguir, para que eu possa entender o que esse cara fez 3 anos nesse lugar. Entender desígnios de vontade. Tem nada para tu aqui, bichinho. Sabe? Aqui não tem açúcar, aqui não tem escravo, aqui não tem nada. Tu vai fazer o quê? Tu se apaixonou? Me explica aí o que é. Sabe assim, tentar entender sem ser aquela coisa, sabe? De atirar para todos os lados. E até Sueli me disse, Sueli que é uma sábia. Sueli, você é uma sábia, eu amo você. Sueli me disse isso, assim. Você tem que escolher um caminho agora. Sabe? E eu quero fazer isso. E aí eu comecei a fazer isso com uma família, que eu estou trabalhando 2 processos dela, e estou trabalhando os arquivos. Na verdade, eu fiz um mapeamento dos protocolos notariais de Amsterdã, com a ajuda dos meus maravilhosos e maravilhosas alunas de um projeto de extensão. Nós conseguimos 426 protocolos notariais do Arquivo Municipal de Amsterdã, relativos ao Brasil, açúcar e escravos. E aí eu estou trabalhando com essa família e as redes dessa família. E aí eu estou tentando mapear essa galerinha agora, focar na diversidade dessa rede, sabe? Eu acho que nesse momento é o que eu posso fazer, aprofundar em um grupinho. E eu acho que o importante do que você está falando aí também, eles não só não perdiam nada, porque estavam em todos os lugares, quase onipresentes, digamos assim, mas mostrar essa circulação dessas pessoas. São pessoas que estão articuladas mundialmente, quase, falando, dentro de uma rede que pode estar envolvendo o Oriente, o Ocidente, passa para ao lado do Peru, como você está citando um exemplo aí, e elas estão nos portos. A gente acha que o mundo está globalizado recentemente, mas o que você está mostrando aí é justamente uma gama de pessoas e suas redes existindo dentro do mundo, vamos dizer assim, comercial conhecido, não só Portugal, aquela tríade Portugal, África, Brasil, mas elas estão existindo para o mundo. E isso é muito importante o que você está falando. E esses comerciantes, você está falando aí que vai observar uma trajetória em específico, ou 2 famílias. Você fala das fontes, e como é que você está conseguindo juntar essas fontes para contar um pouco dessas trajetórias? E se você tiver esse exemplo e já puder, digamos assim, revelar detalhes dessas famílias ou dessa família
em específico, como é que ela foi surgindo, e o mais importante, como é que ela fica aí na teia da Inquisição? Então, deixa eu só voltar para o começo da tua fala, que eu acho que é super importante, Gi. Eu acho que as concepções teóricas, na verdade, talvez a multiplicidade das fontes nos exigiram novas concepções teóricas. Eu acho que a gente já tem há muito tempo, por exemplo, um Wallenstein, um Gruzinski, que mostra para a gente o tamanho do mundo. Mas a gente nunca teve tanta fonte para entender o tamanho. Sabe? Nós ficamos muito tempo atadas a uma concepção de império muito tríade. Muito Portugal, Brasil e África, sem entender que o mundo é muito maior do que isso. E aí agora nós estamos sendo, né, obrigados a compreender essa multiplicidade. Então, eu penso que, primeiramente, isso tem sido, para mim, um exercício muito massa. De entender essas conexões, por exemplo, com o resto da América Ibérica, principalmente pela circulação dos meus personagens, de eu entender que o cara tá no Peru, de eu entender que o cara tá no México, de eu entender, por exemplo, um desses caras que eu peguei no processo, ele tem uma briga, porque o cara que denunciou ele é um espanhol, e ele é um padre, um outro cara é um padre português, e ele fica pé da vida, porque é um padre espanhol que denuncia ele, então tem uma rixa aí. Pós-restauração. Foi um padre do sertão que eu peguei. Então, assim, é entender essas complexidades para além dessa nossa noção de Império Português, sabe? É meio que dar uma superada nisso e entender um componente ibérico que, para mim, tem sido massa. Voltando para essa família que eu estou falando, que tem sido muito gostoso. Como é que eu cheguei nessa família? Na verdade, é uma família que eu já conhecia da época da tese. Só que quando eu voltei para os protocolos notariais, tem muita família conhecida, né? Tem muita família que já tem trabalhos muito feitos e eu disse, não quero, né? Porque para falar mais do mesmo, por exemplo, a Ana Rutz, que é maravilhosa, fez um trabalho muito bom sobre desculpa, esqueci agora o nome da família, mas ela fez um trabalho muito bom sobre uma família de traficantes que tinha essas conexões com o tráfico para a América Espanhola, para o Sul, a América do Sul. Então, assim, eu disse, não, eu quero alguém que não tenha ainda tudo isso e que tenha passagem por Pernambuco. Vamos, Janaína, catá. E aí, esses fidalgos, eles têm processos, não foram muito estudados, e eles aparecem muito. Só que o que acontece? Eles são primos, sobrinhos de uma galera que aparece demais nos protocolos. Então, na verdade, esses dois irmãos, são 4 irmãos, mas esses 2 irmãos que foram processados, eles são parte de uma teia que é gigantesca, certo? Então, assim, eu só consegui 6 documentos sobre eles nos arquivos de Amsterdã, mas a família deles é enorme. Dominava, tinha gente em todos os lugares, da Ásia até a América do Sul. E aí, o que aconteceu com essa galerinha? Essa galerinha estava aqui em Pernambuco, bem de boa, moradores de Olinda, né, pessoas de bem, pacíficas. O que eles faziam? Moravam 2 irmãos aqui. Um tio, que era quem organizava todos os pedidos de mercadoria em Amsterdã, um irmão na costa da África, em Angola. Os 2 faziam o quê? Nada, saíam daqui, iam lá pegar os escravos na África e voltavam. Iam e voltavam. Chega a Inquisição, tome denúncias com os 2, certo? O irmão mais velho, que era Afonso, só foi denunciado por práticas judaizantes, certo? Várias denúncias, mesmas denúncias. Afonso e Rodrigo. Rodrigo, além de práticas judaizantes, foi denunciado por abuso, certo? De uma menor. Veja só, Rodrigo e Afonso. Só que Rodrigo era um cara sabido. O que Rodrigo vai fazer? É verdade. Tá tudo certo. Denuncia mamãe também. Mamãe, culpa de mamãe que me ensinou a fazer essas coisas. Mamãe que é a grande judaizante. Tudo certo. Ok. O que isso prova? 2 coisas, né? O poder da confissão, né? E o abuso das autoridades.
O Heitor Furtado de Mendonça, que foi o nosso visitador, isso é uma questão clássica na historiografia, ele não tinha poder, né, para exercer nenhum tipo de julgamento. E ele vai fazer o que a gente sabe que foi errado, ele vai fazer autos de fé em Olinda, vai julgar e absolver pessoas. Ele não tinha poder para isso. Então, o processo de Rodrigo é um processo super pequenininho, tem 30 folhas. Por quê? Porque o Heitor Furtado de Mendonça vai julgar Rodrigo. Rodrigo pediu, apesar de ter sido abusador, além de judaizante, Rodrigo pediu pinico, confessou, vai ficar aqui mesmo em Pernambuco de boa, continua com os negócios, segue a vida de Rodrigo. Afonso, ao contrário, vai negar. Afonso nega, diz que não fez nada, etc. Afonso é enviado para Lisboa. Enviado para Lisboa, faz seu processo de genealogia, conta a história da família inteira. Ambos nasceram na Ilha da Madeira, em Funchal. Os pais já tinham morrido, né? Ele é filho de um grande comerciante também, mas viviam com o tio, cresceram com o tio, que é esse tio que mora agora em Amsterdã. E aí vieram para o Brasil para negociar. O outro irmão, que morava em Angola, lá em Angola estava, ele faz uma listagem de uma série de cristãos velhos para falar sobre ele, que ele era um homem de bem, etc, etc. Na primeira sessão, no primeiro julgamento, ele é condenado, né? Ele vai recorrer a essa condenação, vai apresentar mais uma série de pessoas, uma série de testemunhas, vai ser novamente condenado. Antes da aplicação do relaxamento, ele vai fazer o quê? Confessar. Né? Porque ninguém quer morrer, né? Isso vai durar, a segunda, ele foi preso em 94. A confissão dele vai ser em 1600. Ou seja, foi 6 anos de bebê preso até ele confessar. Enquanto o irmão dele, que tinha as mesmas, confessou as mesmas práticas, não ficou 1 ano preso. Né? Afonso vai e confessa. No que Afonso confessa, a galera coloca ele em hábito perpétuo, né, prisão perpétua, aí para ficar lá preso. O que é que acontece? Afonso começa a dizer que tá dodói, né? Porque Afonso vai morrer. Afonso precisa, então, que haja algum tipo de cuidado, etc, etc. Aí ele vai, o juiz vai dizer o seguinte, tudo bem, você tem que pagar uma fiança. Afonso vende todas as coisas em torno de 200 mil réis. Não consegue pagar essa fiança. Afonso fica preso. O que acontece? Não tem isso no final do processo. Eu não sei. Tá? Mas há uma suspeita, porque o Zé Antônio não é o Zé Antônio Gonçalves de Mello. O Zé Antônio Salvador, que eu fui catar depois para saber, porque você acaba o processo e você fica naquela, né, bicho? E agora? Resposta. Né? Porque ele aparece depois. E eu sei que ele foi para Amsterdã. Eu não sei como é que ele foi. Se ele foi fugido, se ele foi banido, você não sabe o que aconteceu. Mas, em 1605 não teve perdão geral. E aí, o Gonçalo Salvador coloca ele como um dos possíveis signatários, como um dos possíveis beneficiados do perdão geral. Né? E aí, só um segundo. É que eu tô com a garganta com as coisas tudo ruim, que eu tava no hospital há 3 dias. Desculpa. E aí, provavelmente ele saiu no perdão geral, voltou para Amsterdã, que ele ia morrer. Viveu mais 14 anos. Lindo lá. O que acontece? Por que eu acho super interessante esse caso? Para a gente pensar primeiro a lógica do funcionamento inquisitorial. Porque eles tiveram a mesma vivência, o mesmo histórico familiar. Então, o funcionamento inquisitorial, que é esse funcionamento perverso, né, agiu de forma extremamente diferente sobre os 2 irmãos. Né? Um era só judaizante. As mesmas pessoas denunciaram os 2 irmãos. Um ficou 3 meses, o outro ficou 6 anos. Simplesmente porque um confessou e disse, tudo bem, beleza. Tudo certo. Por quê? Porque a confissão é sempre o caminho mais fácil.
né? A gente que trabalha com lógica de processo inquisitorial, a gente compreende isso, né? Mas o Afonso ele vai estar dentro desse jogo, né, de querer se proteger e de elencar, porque ele tem pessoas poderosas e importantes ao seu lado. A gente tem sempre que compreender que o conceito de rede, quando a gente fala de rede de cristãos novos, a gente não está trabalhando na perspectiva de que essas redes elas são homogêneas e compostas apenas por cristãos novos. Elas jamais se manteriam se assim fosse. Elas são redes que são compostas também por holandeses, por portugueses, por cristãos velhos das mais diferentes formas, né? Então, ele tinha uma galera que protegia ele. Mas isso não vai resolver a questão, né? Então, o Afonso ele vai ficar num processo, né, de 6 anos preso, enquanto o Rodrigo, que além de 10 anos é abusador, não sei nem se era de 10 anos, mas abusador ele era, né? Vai ficar livre em Olinda, comerciando, como se nada tivesse acontecido. Então, a lógica inquisitorial é uma lógica extremamente importante, extremamente particular. E é muito interessante porque ela traz os pormenores das vivências, né? A gente consegue observar, contar coisas, por exemplo, que a gente não saberia. Eu não saberia do passado dele na Ilha da Madeira, eu não saberia de como eles foram parar em Pernambuco. A gente não teria acesso a essas informações porque os documentos comerciais eles não dizem isso, né? Quem diz esses pormenores são as denúncias e confissões e a documentação inquisitorial. Então, é uma documentação extremamente rica, né? Eu sugiro sempre a quem está começando textos clássicos, e assim, me poupem, acho que é importantíssimo a gente trabalhar com artigos científicos, façam sempre a pesquisa de tudo que é produzido nos últimos anos, mas não deixem de ler os clássicos. O Inquisidor como antropólogo do Ginsburg e o Nome e o Como, para a gente entender a riqueza da documentação inquisitorial, né? Eu penso que é fundamental a gente entender que as documentações, elas diferem nas informações que elas nos dão. E a gente tem que entender o que a gente pode buscar em cada documentação, né? Porque quando eu digo que a gente está trabalhando com múltiplas documentações, é porque eu sei que eu não posso perguntar uma coisa a um documento que ele não vai me dizer, pô. Esse documento pode me dizer isso, aquele documento pode me dizer aquilo. Que massa se eu conseguir cruzar. Mas eu não posso perguntar uma coisa ao inventário que ele não vai me dizer, né? Então, eu acho que é super importante a gente ter essa noção. E os processos inquisitoriais são maravilhosos. E olha, existem escrivãos e escrivãos, né? Então, assim, tem processos que têm condições maravilhosas, tem processos que realmente não dá para ler, mas você pode olhar, tem milhares, né? Dá para ler, dá para fazer, tem vários cursos de paleografia legais aí, dá para fazer um trabalho bem bacana. Isso que você está falando é muito importante a gente lembrar, né? Não é todo documento que vai fornecer a informação que a gente precisa. A pergunta tem que ser certa ou tem que ser adaptada. A gente não pode ir nem com a ideia formada, nem com a conclusão feita, né? Porque é a pesquisa que vai mostrar isso para a gente. E é a junção de fontes, se der para juntar, ok. Se não der, você pega a informação de uma, pega a informação de outra, vai seguindo literalmente, como o próprio Ginsburg diz, os próprios fios e rastros que vão estar existindo aí dentro dessa documentação junto com a historiografia. Isso que você lembrou de conhecer os clássicos, é muito importante para a gente saber até o que já foi feito. Para não chegar achando que está inventando a roda, quando a roda já está girando e você precisa entrar nela para se adequar, para trazer o que é que você tem de novidade, dar uma modernizada nessa roda, mas você precisa se apropriar do que já existe. Janaína, vai ser a nossa última pergunta, a gente tem acho que 4 minutos para conversar ainda. E eu queria saber de tu o que é que está preparando, o que é que vem por aí. Você disse que está mergulhando nessa família, mas quais são as novidades que Janaína tem para a gente? Então, eu estou trabalhando agora num dicionário, junto com o pessoal do Brasil. Está saindo agora um livro nosso, né, chamado Rotas e Redes, que é o último trabalho de uma pesquisa do Brasilis de 6 anos. O lançamento está sendo agora em novembro. É um livro organizado pelo Zé Manuel Santos Pérez, o Luiz Peinado e a Ana Paula Megiani, maravilhosa. Está saindo agora em novembro. Eu estou trabalhando também num projeto para e com essa documentação do arquivo de Amsterdã.
Então, vem coisa minha bem específica com essa documentação. E estou trabalhando com uma coisinha. Vai sair também, vai sair também um livro no próximo evento em maio. Eu vou estar lançando um livro da minha dissertação e vou estar lançando também um capítulo no livro de estudos inquisitoriais no evento no curso. Muito E bem. por enquanto é isso, porque a gente precisa viver também, para além de trabalhar, mas continuo orientando pra caramba e fazendo as minhas coisas que eu gosto, porque se tem uma coisa que eu gosto na vida é dar aula e trabalhar. No nosso mundo real, Basicamente online, isso. ao vivo, com aulas, lives e tudo mais, a gente continua sobrevivendo. Exato. É. Exato. Bem, Jana, muito exato. obrigado. Muito obrigado a quem participou. Beijos para quem está Obrigada ali, Gustavo, Poliana que passou também, Suzana. Eita, falei de tu aqui, Suzana. Tu estava aqui, falei de nós, linda. E quero vocês, né, quem chegou depois, né, a live da Janaína vai ficar salva, durante a semana ela vai para o canal do YouTube do Nesem, tá? E quero convidar vocês de hoje a 15, a gente tem outra live aí, vamos estudar a Igreja Católica com a Poliana Gouveia, tá? E novembro vai ser um mês especial que a gente vai estar tendo live todos os sábados, com a temática voltada para compreender um pouco de como foi a escravidão, de como foi o racismo no Brasil. Então a gente vai ter um mês recheado de pessoas, pesquisadores, e espero contar com a presença de todos vocês. Obrigado, Jana. Beijão para você, beijo Camila, beijo Fátima, Beijo, beijo em gente. todos. Tchau, tchau. Cheiro.